Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Nessa aula a gente vai fazer revisão de um assunto extremamente importante para o início do estudo do cálculo 1, que é a fatoração de expressões algébricas. Primeiro passo, relembrar o que são expressões algébricas, né? Expressões algébricas nada mais são do que expressões em que pode aparecer uma ou mais variáveis. Por exemplo, quando eu tenho 2xy mais x elevado ao quadrado menos 2x ao quadrado, y ao cubo, mais 10. É uma expressão algébrica. E aí a gente tem vários tipos, tá? Então, o primeiro caso que a gente vai estudar de fatoração, que é o caso mais simples, é o caso do fator comum. Pessoal, não dá para seguir uma receita de bolo para poder fazer a fatoração. A gente tem que observar bem o que está acontecendo, tá? Existem várias formas de fatorar, e uma forma bem simples é observar se existe a questão do fator comum. Como assim? Vamos pegar um caso aqui bem simples, que é o que está no exemplo A. Eu tenho uma expressão algébrica AB mais AC. A gente pode observar que A aparece no primeiro termo e também no segundo termo. Então, eu posso dizer que a expressão algébrica AB mais AC é a mesma coisa que A que multiplica. Aí eu coloco esse fator aqui em evidência. Para vocês pensarem no que está dentro do parênteses, imaginem o seguinte: A vezes o que vai resultar no produto AB? Aqui só pode ser B. Ou então você pode pensar assim: AB, que é esse termo, dividido por A. Você pode pensar dessa maneira também. AB dividido por A, eu simplifico aqui e o resultado disso vai ser B. Então, tem várias formas de você pensar no que vai compor aqui dentro do parênteses, tá? Agora, se eu faço a mesma coisa, o termo é AC e o A é o fator comum, o que eu tenho que multiplicar aqui para poder voltar nesse AC? Aqui dentro só pode ser o C. Ou eu posso fazer assim, AC dividido por A, que é o fator comum, simplifico aqui, o resultado vai ser C. Então, quando eu tenho a expressão algébrica AB mais AC, é a mesma coisa que a expressão A que multiplica B mais C. Se você faz a prova real, que é conferir se o resultado está correto, basta você multiplicar o A usando a propriedade distributiva ou o chuveirinho, você faz A que multiplica B, vai dar AB, mais A que multiplica C, que vai dar AC. É a forma que você tem de conferir, beleza? Pessoal, no próximo exemplo, observem o seguinte. Na expressão algébrica 3x ao quadrado y menos xy, notem que eu tenho x aparecendo tanto nesse termo quanto nesse termo aqui. O que acontece é que no primeiro termo ele está x elevado ao quadrado, né? Usando o raciocínio lógico, é como se eu tivesse assim, 3 vezes x vezes y menos x vezes y. Então, o fator que é comum é o x apenas. Então, na hora que a gente vai colocar esse fator comum em evidência, eu pego sempre com o expoente de menor valor. Por exemplo, no primeiro termo eu tenho x elevado ao quadrado, no outro tenho x elevado a 1. Então, eu vou colocar o x elevado a 1 em evidência e vou pensar, eu tenho que multiplicar esse x pelo quê para voltar em 3x ao quadrado y? Ah, isso só pode ser 3xy. Ou eu pego 3x ao quadrado vezes y e divido pelo fator comum que é x. Aí eu posso simplificar aqui, então no denominador vai resultar 1 e no numerador vai resultar apenas 1x. E o resultado daqui vai ser 3xy, tá? Escolham o que vocês acharem mais fácil. Menos, quando eu divido xy por x, o resultado vai ser y. Por quê? Porque se eu fizer essa multiplicação, eu volto nesse termo que está aqui em cima. Então, essa é a forma correta da gente fatorar a expressão algébrica 3x ao quadrado y menos x vezes y, beleza? Agora, meninos, como que fica a fatoração da expressão algébrica 4m ao quadrado n ao cubo menos 2m ao cubo n ao quadrado? Eu poderia reescrevê-la da seguinte forma: 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. M ao quadrado é m vezes m. N ao cubo é n vezes n vezes n, menos 2 que multiplica m ao cubo, é o m multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vezes n ao quadrado, então n vezes n. O que tem em comum nas duas expressões? Tem o 2, tem m aqui, tem m aqui. Ah, mas tem o m aqui de novo. Beleza. Com relação ao n, tem um n aqui, tem um n aqui, tem mais um n aqui, mais um n aqui.
Então, se você for observar o fator comum, ele vai ser 2, m elevado ao quadrado, ó, porque aparece ele 2 vezes, que multiplica n elevado ao quadrado. Não precisa dar essa volta, gente. Vocês podem simplesmente observar a expressão algébrica e pegar a variável que tem o menor expoente. Então, entre m quadrado e m ao cubo, o menor expoente é m ao quadrado. Entre n ao cubo e n ao quadrado, o menor expoente é o n ao quadrado, tá? E vou multiplicar por... O que eu devo multiplicar aqui para voltar nesse termo 4m ao quadrado n ao cubo? Só pode ser 2n. Vocês podem fazer essa multiplicação mentalmente ou podem escrever para poder visualizar isso, tá? Ou simplesmente a gente poderia fazer uma divisão, que é o seguinte: 4m ao quadrado n ao cubo dividido por 2m ao quadrado vezes n ao quadrado, eu posso simplificar o 4 por 2, que vai dar 2, m ao quadrado com m ao quadrado, e n ao cubo dividido por n ao quadrado, vai sobrar só um n aqui em cima. Então, o resultado dessa continha, 2n. Então, tem várias formas de fazer, tá? Menos. O que eu preciso multiplicar aqui para voltar em 2m ao cubo n ao quadrado? O 2 já está aqui. M ao quadrado, para virar um m ao cubo, tem que multiplicar por m. N ao quadrado já está ok. Mas eu poderia fazer assim também. Menos 2m ao cubo, n ao quadrado, dividido pelo fator comum, que é 2m ao quadrado, n ao quadrado. Aí você pode simplificar o 2 com 2, m ao cubo por m ao quadrado vai sobrar um m em cima, e o n ao quadrado com n ao quadrado eu posso simplificar também. Então, o resultado disso daqui, menos m, conforme a gente tinha encontrado, certo? E para a gente fechar esse primeiro caso, nós vamos fazer a fatoração também dessa expressão algébrica, que é 3x elevado ao cubo menos 2x ao quadrado, dividido por 4x à quinta menos x ao quadrado. Bom, com relação ao numerador, o que dá para a gente fazer? 3 e 2 não tem nada em comum, e x ao cubo e x ao quadrado, o fator comum vai ser x ao quadrado, que é ele sempre com o menor expoente. Então, se eu fizer 3x ao cubo dividido por x ao quadrado, eu vou simplificar aqui, vai virar 1, e aqui eu vou ter apenas 1x. Então, 3x. Menos, se eu fizer 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado, vai simplificar aqui e o resultado vai ser apenas 2. Já no denominador, eu tenho 4x à quinta menos x ao quadrado. Então, o fator comum, né, vai ser o x ao quadrado, que é o x com menor expoente. E aí, eu vou fazer 4x à quinta dividido por x ao quadrado, o 4. Também vocês podem fazer assim, ó, conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado é a mesma coisa que 1. Eu sugiro que vocês sempre façam a volta para ver se o raciocínio até então está correto. Por exemplo, se a gente fizer essa primeira multiplicação aqui, vai dar 3x elevado ao cubo. Se eu fizer a próxima, vai ser menos 2x ao quadrado. Você está usando a propriedade distributiva, mas também isso aqui é chamado de chuveirinho. Fazendo a mesma coisa no denominador, vai ficar 4x à quinta menos x elevado ao quadrado. Então, notem que voltou na expressão inicial, tá? Quer dizer que o que a gente fez está tudo certo. Agora, gente, observem o seguinte. Se eu tenho x ao quadrado que multiplica 3x menos 2 no numerador, e eu também tenho x ao quadrado que multiplica 4x ao cubo menos 1 no denominador, eu posso simplificar esse x ao quadrado com x ao quadrado. Então, o resultado vai ser 3x menos 2 dividido por 4x ao cubo menos 1. E aí, a gente para aqui, tá certo? Pessoal, o segundo caso de fatoração de expressões algébricas é a fatoração por agrupamento. Bom, então a gente vai observar que nessa expressão algébrica AC mais BC mais AD mais BD não existe nenhum termo comum entre todos. Porém, se eu pegar essas duas primeiras, notem que o C é um fator comum. Então, eu vou fazer C que multiplica. O que eu tenho que multiplicar por C para voltar em AC? Só pode ser o A. Mais BC dividido por C vai dar B. Então, pronto, fechou aqui. Já nos próximos dois termos, o que eles apresentam em comum? O D. Então, eu vou colocar D em evidência, multiplicar por. O que eu tenho que multiplicar por D para voltar em AD? Só pode ser o A. O que eu multiplico por D para dar BD? Só pode ser o B.
E aí, se a gente for observar, eu agora tenho C que multiplica A mais B, mais D que multiplica A mais B. O A mais B está aparecendo nos dois termos, então eu coloco ele em evidência de novo, ele passa a ser o novo fator comum. Então, se eu coloco esse fator em evidência, pelo que eu tenho que multiplicar aqui para dar C vezes A mais B? Só pode ser C. Mais D vezes AB. Para resultar nisso daqui, por quanto que eu tenho que multiplicar o A mais B? Só pode ser D. Então, ela está fatorada aí, a expressão, né, por agrupamento, tá? Também vocês poderiam fazer assim, ó. Pega o C que multiplica A mais B e divide pelo fator comum. Aí, vocês vão ver que dá para simplificar isso aqui, ó. O resultado vai ser C. Com o próximo termo seria a mesma coisa, tá? Pessoal, nesse próximo exemplo, eu tenho a expressão algébrica 3x ao cubo mais x ao quadrado menos 6x menos 2. Entre todos os quatro termos não tem nenhum fator comum, mas se eu pegar os dois primeiros, eu vou observar que o x ao quadrado, porque o x com a menor potência é um fator comum. Então, x ao quadrado vezes. Se eu faço 3x ao cubo dividido por 3x ao quadrado, eu vou ter apenas 3x. Isso aqui vai simplificar e o expoente do numerador vai ser 1. Então, 3x. Mais x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar 1. Se você fizer a volta multiplicando aqui, você vê que vai voltar lá na expressão que foi dada, tá? Agora, gente, aqui tem um detalhe. Porque se você observar menos 6x com menos 2, eles têm fator comum. Qual é o maior divisor entre 6 e 2? É o próprio 2. Tanto 6 divide por 2, quanto 2 divide por 2, não é? Então, eu poderia pensar aqui no 2. Mas aí vem aquela questão. Vai ser positivo ou vai ser negativo? Olha só. Se eu colocar que é positivo, eu vou fazer menos 6x dividido por 2, que vai dar menos 3x, né? E vou fazer menos 2 dividido por 2, que vai dar menos 1. Comparem esse primeiro fator aqui e esse segundo fator. Eles estão parecidos, só que aqui eu tenho 3x mais 1 e aqui eu tenho menos 3x menos 1. Então, o ideal para este exemplo é colocar como fator comum o número menos 2. Então, essas sacadas assim com relação ao sinal, isso aí vocês adquirem com a prática. E eu garanto que em cálculo 1 a gente vai praticar bastante, tá? Muito bem, então, menos 2, aqui sendo o fator comum, eu vou fazer menos 6x dividido por menos 2, aí o resultado vai ser 3x positivo, e vou fazer menos 2 dividido por menos 2 também, que vai dar mais 1. Feito isso, observem que aqui, ó, é um novo fator comum. Então, eu vou colocar esse fator comum em evidência, vezes, se eu divido x ao quadrado vezes 3x mais 1 por 3x mais 1, vai dar apenas x ao quadrado. Menos, se eu divido 2 que multiplica 3x mais 1 por 3x mais 1, o resultado disso vai ser 2. E se vocês multiplicarem 3x pelos dois termos aqui e 1 pelos dois termos, juntarem os termos semelhantes, vocês vão voltar na expressão algébrica que foi dada inicialmente, tá? Então, essa parte do conteúdo, saibam que dá para conferir todas as respostas, beleza? Antes de ver o próximo caso de fatoração, é necessário a gente fazer uma revisão de produtos notáveis. Aí vocês têm que estar com isso daqui na ponta da língua, tá? Bom, vamos a um caso de produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Por exemplo, quando eu tenho A mais B que multiplica A menos B. A gente vai usar a propriedade distributiva, mas depois a gente vai usar o método rápido, tá? Vou multiplicar A por A, vai dar A ao quadrado. Vou multiplicar A por menos B, vai dar menos AB. Vou multiplicar B por A, vai dar mais AB. Eu poderia escrever BA, mas não é usual. Eu escrevo sempre na ordem alfabética, tá? E por fim, eu vou multiplicar B por menos B, que vai dar menos B elevado ao quadrado. O que dá para a gente fazer ali em termos de simplificação? Ao quadrado só tem esse termo, menos AB mais AB, eu vou cancelar, vai dar zero, né? Então, eu tenho que A mais B, que multiplica A menos B, é a mesma coisa que A ao quadrado menos B ao quadrado. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo.
Gente, se mudar a variável, o raciocínio lógico não vai mudar. Por exemplo, se eu tiver x mais y, que multiplica x menos y, então eu tenho um produto da soma de dois termos pela diferença desses dois termos. Eu faço quadrado do primeiro, então x ao quadrado, menos quadrado do segundo. Só isso. Se a gente tiver x mais 2, que multiplica x menos 2. Então, caiu nesse caso, quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos quadrado do segundo, que é 4. Se eu tiver uma outra variável, que é o y, por exemplo, é y mais raiz de 2, que multiplica y menos raiz de 2. Pode acontecer, porque raiz de 2 é um número real, então pode acontecer dele aparecer aqui, tá? Aí, caiu nesse caso, então eu faço quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos quadrado do segundo, raiz de 2 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que 2. Alguns de vocês devem estar se perguntando por que é necessário a gente rever isso, né? Vou explicar. Porque nós estamos falando de fatoração. Fatoração é você voltar, através de produtos, a uma determinada expressão. Então, se eu desse para vocês a expressão x ao quadrado menos y ao quadrado, notem que eles não têm fator comum. Então, aquele primeiro caso que a gente estudou não caberia aqui. Não daria também para fazer por agrupamento, porque para agrupar, primeiro eu tenho que colocar alguns termos semelhantes em evidência. Mas isso aqui cabe no produto notável. Por quê? Como ele tem um negativo aqui, o que eu faço? Eu extraio a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, extraio a raiz quadrada de y ao quadrado, que é y, e aí eu vou reescrever como x mais y, que multiplica x menos y. É por esse motivo que é importante a gente revisar produtos notáveis. Quando eu der essa forma final para vocês, a gente tem que saber voltar na forma inicial, tá? Tanto faz escrever assim ou escrever assim, ó, x menos y na frente e o x mais y depois, tá, pessoal? Agora, um outro caso muito comum de produtos notáveis é o quadrado da soma de dois termos. É o quadrado da soma. Então, eu tenho dois termos somados. Por exemplo, vamos supor que eu tenha a mais b, então eu tenho a soma de dois termos e vou elevar isso daqui ao quadrado. Vou fazer o passo a passo e depois a gente generaliza, tá? Então, fazendo passo a passo, é como se eu tivesse a mais b que multiplica ele mesmo, porque ele está elevado ao quadrado, né? Vou usar a propriedade distributiva. Então, a vezes a ao quadrado. A vezes mais b, mais ab. B vezes a, mais ba, ou mais ab. E b vezes b, mais b elevado ao quadrado. Então, notem que agora, esse ab com esse ab dá para eu juntar. Então, vai ser mais 2 vezes AB mais B ao quadrado. Resumindo, quando eu tenho o quadrado de uma soma, nada mais é do que o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. É isso aqui que nós vamos usar na hora de fazer os produtos notáveis, tá? Quem quiser fazer o passo a passo para conferir, fique à vontade. Mas a gente vai se esforçar um pouquinho em usar esse método, porque aí vai facilitar na hora de fatorar. Então, gente, seguindo essa mesma ideia, se eu tenho x mais 1 elevado ao quadrado, ele caiu dentro desse quadrado da soma de dois termos. Então, o que eu faço? Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é y. E mais o segundo termo ao quadrado, então 1 ao quadrado. Logo, aqui vai ficar x ao quadrado, se eu fizer esse produto, vai dar mais 2x, e se eu fizer essa potenciação, e mais 1, beleza? Se eu colocar uma outra variável aqui, mesma coisa, gente, se a gente tivesse, por exemplo, y mais 4 elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro, y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, que é 4, mais 4 ao quadrado, que é o segundo termo ao quadrado. Então, y ao quadrado, fazendo esse produto, mais 8y, mais 16. O que pega? É que vai ser dado para vocês assim, ó, y ao quadrado mais 8y mais 16, e a gente vai ter que voltar
em y mais 4 ao quadrado. Por isso que essa parte aqui tem que praticar, viu, pessoal? Sem praticar não tem como aprender, tá? Um outro caso bem comum de produto notável, gente, é o quadrado da diferença de dois termos. Aqui a gente viu o quadrado da soma, né? Se eu tiver a diferença a menos b ao quadrado, vou fazer o passo a passo para a gente enxergar a lógica, que é o a menos b que multiplica a menos b. Vou usar a propriedade distributiva, então eu faço a vezes a ao quadrado, a vezes menos ab, menos b vezes a, menos ab de novo, e menos b vezes menos b mais b ao quadrado. Dá para a gente juntar esses dois termos que são semelhantes. Então, eu tenho a ao quadrado menos 2 vezes ab mais b ao quadrado. Então, de forma geral, quando eu tenho a menos b ao quadrado, eu faço quadrado do primeiro. Olha só, gente, a única coisa que mudou em relação ao anterior é que no anterior esse termo aqui do meio, ó, ele saía positivo. E agora, nesse caso que a gente está vendo aqui, quando é uma diferença elevada ao quadrado, ele sai negativo, só essa diferença, tá? Então, a ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo, que é a, vezes o segundo termo, que é b, mais quadrado do segundo termo. Então, b ao quadrado. Tá vendo, gente? O negativo é só para o termo do meio, não é para o último termo também, não. Quem ficar na dúvida, abre o produto notável e faz o passo a passo. Então, sendo assim, se nós tivermos x menos 3 elevado ao quadrado, caiu nesse caso, né? Então, eu faço quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos por conta desse sinal. 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3, mais o segundo, que é 3, elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter x ao quadrado, fazendo esse cálculo, menos 6x mais 9, é o resultado desse produto notável, certo? Agora, se eu pegar coração mais um quadrado elevado ao quadrado, mais coração menos um quadrado elevado ao quadrado, mais coração mais quadrado, que multiplica coração menos quadrado. Não pode falar assim. Ah, professora, eu aprendi só com x e y, com outras coisas eu não sei fazer. Gente, a matemática é válida para tudo. Então, o raciocínio ele vai ser o mesmo. Eu vou observar que no primeiro caso, eu tenho uma soma elevada ao quadrado. Então, vamos com calma. Eu faço quadrado do primeiro, coração ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é um coração, vezes o segundo, que é um quadrado. Pronto. Mais quadrado do segundo. Então, quadradinho ao quadrado. Aí, depois eu tenho uma diferença elevada ao quadrado. A única coisa que vai mudar é o sinal do termo do meio. Então, eu faço o primeiro ao quadrado, coração ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, coração, vezes o segundo, que é um quadradinho, mais o quadrado do segundo. Então, esse quadradinho ao quadrado, beleza? E no caso aqui do final, eu tenho o produto de uma soma por uma diferença, né? Então, eu faço quadrado do primeiro, coração ao quadrado, menos quadrado do segundo, quadradinho ao quadrado. Agora, a gente vai juntar os termos semelhantes. Vamos lá. Coração ao quadrado tem 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 corações ao quadrado. É como se a gente tivesse x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais x ao quadrado, resultando em 3x ao quadrado, tá? O que mais que dá pra gente fazer? 2 coração ao quadrado menos 2 coração ao quadrado, dá pra gente cancelar, vai dar 0. É como se você tivesse 5 menos 5, x menos x, tá? E aqui eu tenho um quadrado negativo. Quadrado ao quadrado negativo e aqui eu tenho um positivo, dá pra cancelar. Então, vai resultar apenas esse daqui, ó. A resposta, então, seria essa, ok?